Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador de Harvard. Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. Professor, boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Denise, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Agora, professor Vitélio, nós conferimos há pouco as negociações em torno do cessar-fogo de 30 dias. Foi acertado entre Estados Unidos e a Ucrânia, em princípio sem a participação da Rússia e sem a participação direta de Trump e Zelensky. Foi uma coisa mais entre os representantes agora. Zelensky até participou, vale lembrar que teve aquela terrível reunião dele com Trump na Casa Branca, em que Trump parecia ter cortado as relações totalmente e depois daquilo cortou toda a ajuda mesmo à Ucrânia, inclusive em termos de armamentos. Como é que o senhor vê o encaminhamento agora? Porque Putin está cauteloso, acho inclusive que Trump pode estar indiretamente voltando a apoiar a Ucrânia. Como é que o senhor vê o futuro desse processo? Denise, esse plano seguido pelos Estados Unidos foi publicado pelo general Kate Kellogg em abril do ano passado e é justamente o general que nesse momento é um enviado especial para a Ucrânia para negociar essa paz. E esse plano previa, inclusive, o corte de inteligência e de armamento, que foi o que aconteceu há uma semana em relação à Ucrânia, e que redundou em avanços da Rússia na região de Kursk, que é uma área invadida pela Ucrânia desde agosto do ano passado, mas agora, com a Ucrânia aceitando esse cessar-fogo, esse acordo, essa ajuda de inteligência e armamento dos Estados Unidos foi retomado. O fato é que a Ucrânia vê a participação dos Estados Unidos como seu apoiador de uma forma diferente do que o Trump vê. Os Estados Unidos se comprometeram a defender a Ucrânia quando, em 1994, ela entregou seu arsenal nuclear para a Rússia. A própria Rússia, na época, se comprometeu a defender a Ucrânia, agora a invade. Então, a questão é claro que os Estados Unidos apoiarão a Ucrânia. Agora, veja, e vou finalizar com isso, o presidente Trump não ameaça o uso da força contra o Putin, ele ameaça apenas sanções. E a Rússia já tem sanções, tem mais de 21 mil sanções, é o país mais sancionado na história. Dessas, mais de 6.400 são dos Estados Unidos. Além disso, tarifas dos Estados Unidos contra a Rússia não serão efetivas porque o comércio entre os dois países hoje é praticamente insignificante. Então, isso não afetaria a Rússia caso ela não aceite esse cessar-fogo, Denise. Agora, em termos práticos, Ricão, qual seria a intenção agora de Trump? Porque ele já falou na exploração de terras raras pelos Estados Unidos, até para reaver parte do investimento feito pelo país na guerra da Ucrânia. Não é? E não tem uma situação definida sobre os territórios ocupados pela Rússia, que tem cerca de 20% do território da Ucrânia. A Ucrânia conseguiu conquistar uma parte pequena também do território da Rússia, mas deve entrar em negociação também. Como resolver essas questões? Bom, vou começar pelo território. A Rússia já ocupava 9% do território da Ucrânia quando invadiu a Ucrânia em 2022. Esses 9% são a Crimeia e a região do Donbass. Ao longo de 3 anos de guerra, a Rússia conseguiu ocupar mais 11% do território da Ucrânia, ao custo de centenas de milhares de vidas. A inteligência britânica aponta que a Rússia teve como baixas, ou seja, mortos e feridos, mais de 800 mil pessoas. A Ucrânia perdeu muitas pessoas também, em torno de 500 mil, segundo a inteligência britânica, mas a Ucrânia continua existindo como país. A intenção do Putin sempre foi acabar com o Estado ucraniano. Ele publicou no site do Kremlin em 2021 que ele não reconhece a Ucrânia como um país. Então, embora haja áreas ocupadas na Ucrânia pela Rússia, a Ucrânia vai continuar lutando por essas áreas. Isso também está no plano do Kellogg. Só que veja só, Denise, ele propõe que a Ucrânia lute de forma diplomática e que só deve reaver parte desse território, todo esse território, depois que o Putin sair do governo. Os Estados Unidos não acreditam que haja uma solução militar para essa guerra e nem acreditam que a Rússia vai continuar avançando sobre a Ucrânia, porque hoje a Ucrânia é muito mais forte do que era em 2022, por exemplo, e a população ucraniana não quer fazer parte da Rússia, nós percebemos isso pela forte resistência.
Então, e quanto aos minerais? Os minerais foram propostos pelos Zelensky em outubro do ano passado, antes da eleição do Trump. São minerais de terras raras, tem manganês, urânio, titânio, lítio, minérios de zircônio, mas ele queria que esses minerais fossem trocados por uma segurança, por uma proposta de segurança dos Estados Unidos, um acordo de segurança. Nesse momento, quem deve fazer essa segurança, quem está propondo isso é a Europa, já que ontem mesmo 30 países estiveram reunidos, 30 representantes de países reunidos com o presidente Macron em Paris, e a própria França e o Reino Unido estão aventando o envio de tropas para a Ucrânia quando se chegar a uma paz mais permanente, Denise. Inclusive Macron chegou a falar da possibilidade de usar o armamento nuclear para defender a região, porque há essa preocupação, porque os Estados Unidos fazem parte da OTAN, tem esse compromisso com a Ucrânia, mas não é um aliado tão fiel como se imaginava anteriormente, não é? E não dá para contar com a saída de Putin do governo. Então, uma situação de proteção, não só para a Ucrânia, mas para a Europa, deve ficar definida. O senhor vê alguma possibilidade de se chegar nesse sentido da utilização de armamento nuclear? Trump, no extremo da discussão com Zelensky, chegou a falar que ele estava provocando a Terceira Guerra Mundial, né? Como é que fica essa situação de conflito na região e a proteção da Europa? Pois é, a Europa não vê o Zelensky provocando a Terceira Guerra Mundial, mas sim o Putin. Inclusive foi o Putin que durante 3 anos ameaçou usar armas nucleares semanalmente contra a Ucrânia e contra qualquer país que a ajudasse. A questão toda é que a Europa não confia no Putin. O Putin rompeu 25 acordos que foram feitos de segurança com a Ucrânia. Então, toda a questão agora é que a Europa está ampliando o seu guarda-chuva nuclear. A França, por exemplo, que tem cerca de 200 a 300 ogivas, está propondo utilizar essas armas para a proteção de toda a Europa, porque a lei francesa só permite que as armas sejam usadas para proteção territorial da própria França. O próprio Reino Unido, que não faz mais parte da União Europeia, também tem mais de 200 ogivas que também pode colocar como proteção para países europeus. O que o Trump fez foi descredibilizar a OTAN, que era uma parceria que havia entre Estados Unidos e a Europa desde 1949, e nesse momento a Europa se arma fortemente. Um dos efeitos da guerra do Putin é transformar a Europa num quarto ator geopolítico importante em termos militares. Até então nós tínhamos a China, a Rússia e os Estados Unidos, e agora com o plano de 800 bilhões de euros para rearmamento da Europa, que tem uma forte indústria bélica, grandes empresas de defesa, a Europa pode se tornar um quarto player, e isso, é claro, não interessa ao Putin, que tem um projeto expansionista pela Europa. Ele quer restaurar o poder que havia da antiga União Soviética, do antigo Império Russo. Se a Europa se armar, ele não vai mais conseguir fazer isso, Denise. Inclusive se discute a possibilidade de a Alemanha também voltar a ter armamento. Isso foi proibido desde a Segunda Guerra Mundial, mas agora há discussões com o ministro que foi eleito, não é o primeiro-ministro, exatamente no sentido de fortalecer ainda mais o armamento da Europa como um todo, não é? A Europa vai se armar, a Alemanha vai se endividar para se armar, que os alemães não queriam endividamento, e a Polônia hoje já investe quase 5% do seu PIB em defesa, porque foi escravizada durante 4 anos pelos nazistas e depois durante 5 décadas pelos comunistas da União Soviética, e não quer mais passar por isso. A Europa toda está se armando. O efeito de uma paz injusta na Ucrânia será uma guerra maior no futuro. É assim que a Europa inteira vê essa questão. A paz a qualquer preço não leva a uma paz permanente, ela leva a uma guerra maior. Nós vimos isso acontecer, inclusive, no prelúdio da Segunda Guerra Mundial com o Hitler, que foi apaziguado em 1938, recebendo porções da Tchecoslováquia. A Europa não quer que isso aconteça agora com a Ucrânia, Denise. Então a Europa deve participar desse entendimento, que seja por um cessar-fogo, mas já antecipando a possibilidade de novas investidas da Rússia contra a Ucrânia e ameaçando também a Europa. O senhor arrisca um palpite sobre desdobramentos, se virá esse cessar-fogo de 30 dias? Eu sou cientista, eu trabalho com fatos, mas o que eu estou vendo, e são os 4 tópicos de defesa da Europa, é de que a Europa não vê essa guerra acabando na Ucrânia. Ela percebe que se não ajudar a Ucrânia agora, a guerra vai se espalhar para outros países, inclusive porque já tem forças russas na Geórgia, na Ossétia do Sul e na Abcásia, por exemplo, desde 2008, na Moldova, na região da Transnistria. Então, a Europa não confia no Putin.
Essa que é a questão. E não confia que, se não for reforçada a defesa da Ucrânia, inclusive reforçando a base industrial de defesa da Ucrânia para que ela se torne muito mais forte, não vê o Putin parando ali no futuro, como não parou em 2014, quando anexou a Crimeia. Portanto, a paz ela vai precisar ser imposta pela força, e a Europa vai prestar um papel importante nesse contexto, já que os Estados Unidos se retiram nesse momento como um aliado confiável da Europa, como você mesma falou há pouco, Denise. Perfeito. Agradeço muito as explicações de Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais e pesquisador de Harvard. Muito obrigada, uma boa noite. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. Com vocês.